Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que cumprimento a todos em mais essa oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria, antes desse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, nos ilumine, nos inspire com o Teu Santo Espírito, ao buscarmos na Tua Palavra as orientações necessárias para sobrevivermos na fé diante dos dias em que vivemos, nos preparando verdadeiramente para a breve volta de Teu Filho a este mundo para nos buscar. É o que te pedimos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A vitória de Cristo sobre a morte. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas ei que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. Meus amados, esse cenário que aconteceu aqui, ficaria bem mais fácil de entender ele em detalhes se nós lêssemos do verso 9 aqui do capítulo 1 de Apocalipse até o verso 16, para não ficar atropelado. E quando nós analisarmos esse conteúdo do verso 9 ao verso 16, nós iremos comparar com outro personagem do passado, há cerca de 700, 800 anos antes, que foi Ezequiel, que viveu um cenário idêntico a esse aqui, bem parecido, nas características daquele que estaria hipoteticamente falando com ele, com o profeta Ezequiel, que por sinal chegou a ser pego por uma trancinha, por uma espécie de mão mecânica, que está bem claro lá no livro de Ezequiel. Pegou ele pela trança, colocou dentro e levou lá em Jerusalém. Eu estou comentando isso porque aqui diz que ele caiu como morto no chão. De fato, precisou ser ressuscitado. Mas o motivo do porquê ele caiu como morto. Por que ele morreria se visse Jesus? Por que ele cairia de tanto susto? Afinal, depois que Cristo ressuscitou, já não tinha encontrado com eles? E ninguém morreu de susto. Ninguém teve esse tipo de sensação. E ele já estava glorificado com a vida eterna. Nós comentaremos detalhes aqui sobre a ressurreição de Cristo, que entenderemos algo mais sobre isso. Mas aqui, observe que o cenário apresentado aqui mostra ele com o pé parecendo com latão luzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, tem fumaça no nariz, os olhos como chama de fogo, da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, o seu rosto era como o sol, quando ele resplandece na sua força. E aí ele pôs a sua destra sobre mim, e eu me pus de pé. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8, verso 2, está dizendo: então olhei e eis que vi a semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e dos lombos para cima, como aspecto de resplendor, como o brilho de âmbar. Ele estendeu uma forma de mão e me tomou por uma trança na minha cabeça, e o Espírito, com E maiúsculo, me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe até Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme, e assim por diante. O motivo aqui, meus amados irmãos, tanto Ezequiel quanto João viu o sistema de transporte que trouxe o Filho de Deus para tratar de assuntos específicos. No caso de Ezequiel, se você continuar a leitura do capítulo 8 até o capítulo 10, lá na entrada do capítulo 9 em diante, você já começa a ver que um semelhante ao Filho do Homem sai, senta em cima do querubim, e a sua glória cobre ali todo mundo, etc. E começa a dar detalhes do que aconteceria 5 anos mais tarde,
a destruição de Jerusalém. No caso do profeta Ezequiel, a destruição que aconteceria por Nabucodonosor contra Jerusalém, 5 anos mais tarde. Mas no caso de João, ele começa a ter revelações a ser enviado às 7 igrejas, aos 7 períodos da igreja cristã sobre a face da terra. A questão é que, imagine, para esses indivíduos que o transporte que eles conheciam era só cavalo com carroça, bigas, coisas do gênero, imagine agora eles veem algo motorizado, com um tipo de iluminação que só conheciam lamparina, conheciam tochas, mas não conhecia iluminação. E barulho, eles chamando de barulho de voz de trombeta, de muitas águas. Então são coisas que embolou a cabeça dos caras, e eles não conseguiam entender, e ficou engasgado, e muito assustado, e desmaiaram, e era um transporte enorme, gigantesco, entende? Então isso se trata de ufologia bíblica, incontestavelmente. Sistema de transporte não identificado. Não foi identificado naquela cultura e nem na nossa, dá para entender ainda. Só sabemos que é um sistema de transporte muito avançado, além do nosso tempo. Porque eles não viajam só aqui, mas atravessam o universo intergaláctico em direção ao reino eterno. A maior velocidade que nós conhecemos é a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Velocidade da luz, nem para andar dentro da Via Láctea, para ir daqui nas Três Marias, gastaria 500 anos-luz, se a gente tivesse uma máquina que viajasse na velocidade da luz. Quem vive 500 anos? Entende? Aqui nós estamos falando de seres que atravessam o universo intergaláctico. Em fração de segundo está aqui. Nós temos registros bíblicos disso. Mas não é essa a questão aqui. Apenas abordei esse assunto para justificar o porquê que João assustou tanto que caiu como morto, que Jesus teve que ressuscitar. Vai lá em Daniel no capítulo 10, ele teve uma visão também parecida com essa, e ele caiu, foi 3 vezes, foi só uma vez não. Deus ressuscitava ele, bum, de novo. Deus ressuscitava ele, puf, de novo no chão. Lá para a 3ª vez que ele foi dar conta de firmar as pernas e não morreu mais, nem desmaiou. Então é incrível, irmão, mas não foi eu que escrevi, está aí na Bíblia. A ufologia bíblica assusta, e assusta até hoje. Se você estiver lá no meio do nada e ver um sistema de transporte que você não conhece e se aproximar de você do nada, fica assombrado. Se não for pelo poder de Deus para ficar firme, não dá conta, não aguenta. Tem que ter costume, tem que ter pulso firme e, acima de tudo, ter a revelação e o conhecimento sobre o fato para você não ficar tão apavorado. Então o que fez tanto João quanto Ezequiel ficar assombrado e com medo, e Daniel e qualquer outro que teve esse tipo de visão, em primeiro lugar foi o cenário que estava desenrolando a visão apocalíptica aqui no caso, e segundo, o arrebatamento. Tanto Ezequiel quanto João foram arrebatados. No caso de Ezequiel, ele estava lá no Quebar, ali próximo ao Eufrates, a área de irrigação, aonde ele morava, como um judeu cativo em Babilônia, e ele foi transportado a 1.650 km de distância, foi para Jerusalém. No caso de João, aqui não define em que região do universo ou do planeta Terra que ele teria sido arrebatado, que ele teria sido levado a descrever essa visão aqui que ele teve, revelada no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Apocalipse. Provavelmente tenha sido no céu, um reino de raça pura, onde uma série de detalhes envolvidos sugere que isso estaria acontecendo no reino eterno. Mas, indiferente de qualquer coisa, o que importa aqui é a visão. Agora, a vitória de Cristo sobre a morte prossegue o assunto do segundo tema, tumba selada. Vamos lá. Quando Jesus esteve pregando nos seus dias, durante o seu ministério, já no final da sua missão, ele comentou por diversas vezes sobre a profecia de que ele seria morto, mas também profetizou que ressuscitaria.
Lembra de Mateus 12, 39? Do mesmo jeito que o profeta Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias no ventre da terra. Está aí. Basta essa profecia para entender que ele já estava profetizando sobre a sua morte e ressurreição. E é interessante, é que os discípulos nem estavam lembrando disso mais. Mas os fariseus, os líderes da igreja, aqueles que não aceitavam o poder do Espírito Santo na vida do Messias, que como homem, como um de nós, ele estava mostrando com perfeita conduta de obediência ao Pai e ao Espírito Santo, uma harmonia plena, provando que é possível, sim, ele, como homem mortal, cumprir com todos os requisitos da vontade do Pai e da lei de equilíbrio universal, e com isso pagar o preço e resgatar a raça que caiu um dia. Aqueles que desejam serem resgatados, é claro, que muitos não desejam e nem creem nisso. Mas ele provou. E ele falou aqui da sua morte e ressurreição em vida. E aí, lá em Mateus, capítulo 27, versos 62 a 66, mostra um trecho, quando ele então estava morto no sepulcro, já tinha colocado um túmulo escavado na rocha, uma pedra super pesada na porta. Em pleno sábado, os judeus foram lá, essa liderança da igreja foram lá, pagaram pelo selo de aço, porque eles alegaram como argumento que ele tinha dito que ressuscitaria. E eles ainda criticam da seguinte forma: olha, e se isso acontecer, e os discípulos roubar o corpo dele, o último embuste será pior do que os outros. A última mentira, né? Como se Jesus fosse mentiroso. E Pilatos cedeu e mandou lacrar. E todas essas medidas tomadas para garantir que ele ficasse lá dentro, medidas essas que eram dominadas pelo reino das trevas, essas medidas todas só aumentaram o impacto diante do universo do cumprimento da missão do Messias, quando ele então ressuscitasse. E aí é onde entramos então no terceiro tema: ele ressuscitou. Irmãos, isso aqui foi um cala-boca na mentira, com impacto universal, irmãos. Tudo quanto é espécie de mentira caiu por terra. E a verdade, de maneira instantânea, impactante, calou a tudo e todos. Até as pedras balançaram, irmãos. No ato que ele morreu, houve um grande tremor de terra. E quando ele ressuscita, aquele anjo poderoso que veio acompanhar e convidá-lo para ir até o Pai, Jesus levanta, seu Pai te chama. Os soldados que estavam ali, centurião, caíram como mortos no chão, desmaiados. E o que temos em Mateus 28, de 1 a 6, João 10, 17 e 18, Romanos 8, 11, é o que revela tudo isso. Eles não tiveram como esconder essa informação do que eles assistiram, irmãos. E foram propinados para calar a boca. Mas ele ressuscitou. E não só isso, mas no quarto tema, muitos ressuscitaram com ele. É o que nós temos em Mateus 27, 51 a 53. Nós já temos comentado anteriormente, nos temas anteriores, sobre esse fato, inclusive com citações detalhadas do grande desejado de todas as nações, detalhes muito importantes. Aquele grupo de pessoas que viveram no passado, que ressuscitaram e entraram na cidade, apareceram a muitos e cumpriram uma missão de 40 dias sobre a face da terra, segundo a pena inspirada, ampliando os detalhes revelados na Bíblia Sagrada. E nada há de se contestar. E que eles estariam naquela nuvem que receberia Jesus após os 40 dias e iriam definitivamente para o céu. Aquele foi a primícia dos que dormem, como primícia dos vivos serão 144 mil. Muitos ressuscitaram com ele. Uma imagem extraordinária. Imagina, sei lá, se João Batista estava junto, esse era conhecido. E eu não duvido, hein?
Imagine se Abraão tivesse junto ali Isaac ou Jacó, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, alguns personagens importantes, que não eram poucos, que foram ressuscitados e estavam ali pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel, tentando convencê-las a estruturarem o cristianismo, a mensagem do Messias. Por isso que no quinto tema, testemunhas do Cristo ressurreto. Sim, ele ressuscitou, carregou com ele aqueles, mas aqui no quinto tema, apresenta agora os seus contemporâneos que andavam com ele, assistindo, recebendo a visita dele, face a face. Começa as mulheres que foram no sepulcro, viram os anjos lá, estavam lá para dar o recado para elas: olha, ele ressuscitou, mas ele vai encontrar com vocês lá na cidade. E elas saem, e no meio do caminho Jesus aparece para elas. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena sozinho, já na saída do sepulcro, quando ela estava chorando, e ainda conversou com ela, e quando ela tentou reconhecer ele, ela estava achando que era o zelador do cemitério. Ele disse: não me toques, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vá, encontra com meus irmãos e seus irmãos, e diga para eles que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E já encontro com vocês lá. Jesus ia ao céu e voltaria. E várias outras aparições aconteceram até que ele realmente fosse visto face a face. Mas o que eu chamo a atenção aqui, o que é muito curioso, que nem as mulheres, nem Pedro, que recebeu a visão sozinho, nem os discípulos de Emaús, os dois dos 12 que andavam com ele, e ele andou cerca aí de 10 a 12 quilômetros entre Jerusalém e Emaús, na companhia de Cristo, e não reconheceu ele. Ninguém reconheceu ele, ninguém. Aí sim, aquela questão que eu comentei anteriormente, por que que ele não foi reconhecido? Claro, irmãos, ele veio, foi colocado no útero de Maria, recebeu a carga genética de seres caídos, de seres mortais. É uma visão. Agora ele ressuscita, perfeito, incorruptível. Ressuscita como Deus. E veio como Deus, homem, agora visitar o povo. Ficou 40 dias como Deus aqui na terra, sem interferir nas questões desse mundo. Ele não interferiu nas questões. Ele não mudou o governo de ninguém, não mudou nada, não fez nada nesse sentido. Ele só preparou a igreja para que preparasse o mundo para a sua volta. Porque dependeria agora de aguardar o tempo de Deus para que tudo pudesse ser feito da forma correta e definitiva e finalizado então o plano da redenção. Aonde o que está relacionado com o pecado será definitivamente descartado e o que está relacionado com Deus será eternizado. Todos os que estão conectados com o Senhor serão restaurados, recuperados e voltarão a fazer parte do projeto original da criação, eternidade. Então ele não foi reconhecido por isso. Ele ressuscitou como raça pura, como um Deus perfeito, como ele era antes de vir para se projetar ao útero de Maria. Como ele era lá na eternidade, ele se tornou depois da ressurreição. Simplesmente voltou a ser o que ele era. Com a diferença, guardou as marcas dos cravos nas mãos e do lado, da lança no pulmão. Para todo sempre. Guardou de propósito, para que jamais o universo esqueça o custo que teve para recuperar os que caíram um dia. Que nível que teve o amor de Deus, onde ele deu o seu único da espécie para morrer a morte no sentido absoluto, que o único que morreu até hoje foi ele. E os demais que morrerão no universo todo, a morte eterna, onde tem pecadores, onde tem raça caída, será de uma só vez, junto com Satanás e seus anjos. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. O sexto tema, as primícias dos que dormem. Irmãos, ao analisar 1 Coríntios 15, 20, à luz do Deuteronômio 26, de 1 a 11, olhando para Cristo, especificamente, em Cristo, nós podemos pontuar ele, na época que ele estava, como se fosse uma reta.
Ele no centro dessa reta, para trás, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele, nesse marco central, ali ele desce e garante para trás e para frente a salvação de todos aqueles que em Cristo desceram à sepultura um dia. Essa é a questão verdadeira. Porque quando ele morre ali, ele confirma a graça absoluta que um dia, por exemplo, ressuscitou Moisés, que já estava aqui nesse ponto do marco zero, aqui central, vivendo a vida eterna. Foi garantido nessa vitória que Moisés foi ressuscitado lá atrás. Quando Judas, verso 9, comenta esse conteúdo, que o arcanjo Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés. E ressuscitou. Então foi a garantia absoluta da vitória de Cristo que fez a ressuscitar lá. Então, semelhantemente, garantiu o arrebatamento de Enoque, o arrebatamento de Elias, como outros que ressuscitaram com ele aqui para a vida eterna, como esses que nós já citamos, que foram arrebatados vivos, e Elias e Moisés, que foi morto e ressuscitado para a vida eterna. Fiquem atentos, irmãos. Então Cristo, ele se tornou a primícia por isso, porque ele é a garantia, ele era a garantia absoluta da vitória sobre o verdadeiro sentido da vida, sobre o verdadeiro sentido da morte. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem vive na eternidade não tem futuro e nem passado, simplesmente é. E é isso que ele nos convida a fazer parte, a voltar a fazer parte, a viver no reino eterno, de forma absoluta, e participar desse crescimento expansivo do universo que todos os dias aumenta mais e mais e mais. Mas para isso, nós assistiremos o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal em muito breve, diante dos nossos olhos. Pense nisso, amado irmão. Nos preparemos para isso. O sétimo tema, com voz de trombeta. Sim, meus amados irmãos. O Desejado de Todas as Nações, página 632, tem um trecho aqui muito curioso. A voz que gritou na cruz: está consumado. João 19:30. Foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que acordassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ó Senhor, sabemos que a tua voz como alarido e voz de arcanjo, que a tua trombeta soará, e os mortos em ti ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos seremos transformados e iremos ao encontro com o Senhor nos ares. Sabemos, conforme a tua orientação, que de maneira nenhuma precederemos aqueles que dormem. Eles ressuscitarão, irão à frente, e nós os que estivermos vivos acompanharemos logo atrás. Mas vamos arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Enquanto o planeta todo estará em chamas, assim como os companheiros de Daniel lá na fogueira, nós também atravessaremos essas chamas sem sermos lesados, sem sermos queimados, protegidos por ti, na tua companhia, como foi os companheiros de Daniel. E poderemos abraçarmos contigo nas nuvens dos céus. Capacita-nos, Senhor, prepare-nos para o teu reino, fortaleça a nossa fé, aumente o desejo de servirmos a ti e cumprirmos com a missão que tu tem confiado a cada um de nós. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. O Senhor disse que tempo não há mais, e a felicidade